Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Perícia Técnica Judicial. Hoje é a nossa aula de número 12 e nós vamos falar sobre o recebimento dos honorários do perito no processo sem gratuidade de justiça, que é aquele onde as partes pagam as custas judiciais, entre elas os honorários do perito. Para quem não comprou a apostila ainda, corre lá embaixo no link comprar a apostila de perícia, porque, como eu venho dizendo em todas as aulas, a apostila complementa as videoaulas, assim como as videoaulas complementam a apostila. Então, é importante que você aí que está levando os seus estudos a sério tenha o seu material didático completo. E aqueles que estão comprando a apostila estão recebendo o link para convite para participar da nossa plataforma, onde lá vocês poderão colocar suas dúvidas, poderão conversar comigo e terão acesso a um material didático mais completo ainda do curso, entre eles os slides que nós estamos passando aqui nas videoaulas no canal. Então, não deixe de comprar a apostila para poder continuar os seus estudos de forma bem completa. Então, vamos à nossa aula de número 12, que é referente ao tópico 5 do módulo 2 da apostila. Então, vamos lá para o nosso módulo jurídico, a nossa aula número 12, referente ao tópico 5 do módulo 2 da apostila. Quem não comprou a apostila, corre lá para comprar. Nós já estamos acabando o nosso módulo jurídico. Essa semana vamos ter mais uma aula. E então, passaremos ao módulo tecnológico, onde nós vamos avaliar e analisar os modelos de laudo que estão lá na apostila, sendo que eu não vou transcrever os laudos todos aqui, porque o vídeo ficaria extremamente longo, porque os slides ficariam muito grandes. Não daria para fazer isso aqui, isso tem que realmente estar escrito em papel. Então, quem não comprou a apostila ainda, é a hora de correr lá e comprar para poder seguir direitinho o nosso raciocínio. Quando a gente começar a aula do módulo tecnológico, que a gente vai avaliar caso a caso lá de laudo e vamos analisar o raciocínio que a gente tem que fazer com muitas dos processos que nós vamos pegar aí enquanto peritos. Eu vou avaliar algumas situações que são as mais comuns de caírem nas mãos tanto de arquitetos quanto de engenheiros, ok? Então vamos lá, pessoal. Para quem é completamente leigo em matéria de processo judicial, deixa a gente dar uma explicadinha aí antes de se começar qualquer coisa. Bom, tem dois tipos de processo. O que não tem gratuidade de justiça, que é o que a gente vai ver e vai comentar hoje, e o que tem gratuidade de justiça, que a gente vai comentar na próxima aula. Então, o processo que não tem gratuidade de justiça e o processo com gratuidade de justiça, que nós chamamos de JG, Justiça Gratuita. Então, o processo sem gratuidade de justiça é aquele onde as partes estão pagando todas as custas judiciais, entre elas os honorários periciais. Todas as etapas aprendidas até aqui acontecem normalmente. Então, tudo aquilo que a gente viu até aqui no nosso curso, tudo transcorre exatamente como foi dito ali. O que vai diferenciar no processo sem gratuidade de justiça para o processo com gratuidade de justiça é exatamente o recebimento dos honorários. E é por isso que eu separei esses dois tópicos, processo sem gratuidade de justiça e processo com gratuidade de justiça, para vocês verem a diferença na hora do recebimento dos honorários. Então, o processo sem gratuidade de justiça, ele é mais fácil com relação ao recebimento dos honorários, quer dizer, ele é mais rápido, né? Vocês recebem o valor de uma forma bem mais rápida do que quando o processo tem gratuidade de justiça. Então, vamos aí para o último comentário. A proposta de honorários será apresentada após a verificação dos quesitos das partes. Então, aquilo lá que nós aprendemos, né, que todo mundo já entendeu, que nós vamos sempre apresentar a nossa proposta de honorários depois do quê? Depois dos quesitos das partes no processo. Sem quesitos, a gente vai fazer o que mesmo? A gente vai fazer uma petição ao juiz informando que os quesitos não estão presentes
no processo e que sem quesitos não tem como mensurar o nosso trabalho. Portanto, nós iremos aguardar os quesitos aparecerem lá, serem peticionados no processo para a gente fazer a nossa proposta de honorários. Isso já está bem entendido, não é mesmo, pessoal? Então, vamos lá. Isso aí acontece normalmente tanto no processo sem gratuidade de justiça quanto no processo com gratuidade de justiça. O que ocorre aí é que depois que você viu os quesitos, depois que você apresentou a proposta de honorários, que se houve impugnação ou não, a gente também já aprendeu isso, que muitas vezes o valor dos honorários é impugnado, se isso ocorreu ou não, enfim, quando ele já tiver lá, a proposta já estiver colocada lá, aí sim vai para homologação ou não pelo juízo. Então, a partir disso aí que a gente começa a caminhar para poder receber a nossa proposta, o nosso valor referente à proposta de honorários. Então, vamos continuar. Após os honorários serem homologados pelo juiz, as partes já terão que depositar o valor referente em uma conta determinada pelo juízo. Quem é que paga? Bom, o valor vai ser dividido pelas partes no caso de ter sido determinação do magistrado, a perícia, ou por ambas as partes. No caso de ter sido requisitado por uma das partes no processo, será de responsabilidade do requisitante. Então, vamos lá, pessoal. Existem diferentes situações. Quando a perícia ela for requisitada pelo juiz, ambas as partes dividirão os honorários em igual valor no pagamento. Quando for o juiz que determina a perícia. Quando for o juiz que determina a perícia, repito, o valor dos honorários periciais serão divididos pelas partes do processo, certo? Bom, mas existe uma outra situação em que são as partes que pedem a perícia, ambas as partes chegam à conclusão de que aquilo ali, para ser esclarecido, vai precisar de perícia. Então, as partes pedem ao juiz que seja nomeado um perito. Quando isso acontece, também ambas as partes dividirão o valor dos honorários do perito. E a terceira situação é que a perícia pode ter sido requisitada por somente uma das partes do processo. Uma das partes do processo peticionou e pediu ao juiz que nomeie um perito. Se foi essa parte somente que pediu ao juiz que nomeie um perito, essa parte será responsável pelo pagamento dos honorários do perito. O perito poderá receber pelo seu trabalho logo após a entrega do laudo. Ele fará uma petição, sempre petição, né? Informando que o laudo já foi entregue e então o juiz expedirá o mandado de pagamento. O perito vai até o banco receber com a apresentação do mandado. Então, pessoal, é assim, olha, nesse processo que a gente está aprendendo hoje, que é o processo sem gratuidade de justiça, como eu falei logo no começo do vídeo, o recebimento é rápido. Por quê? Porque você peticionou o seu laudo, o laudo já está no processo, anexado, já foi juntado ao processo, seja ele físico, eletrônico, digitalizado, não interessa. Se o laudo já estiver lá presente no processo, seja ele do jeito que for, você já pode imediatamente após o laudo ou quando você entrega o laudo, você junto já faz uma outra petição pedindo ao magistrado que ele faça o seu mandado de pagamento. O que é o mandado de pagamento? É um documento que o juiz faz e assina, dando ordem ao banco que efetue o pagamento para o perito. Então, entregou o laudo, já pode entregar junto a petição pedindo ao juiz, requisitando que o juiz faça a expedição do mandado de pagamento. Ok, pessoal?
Então, como sempre, nesse curso tem sido feito do começo até agora, a gente sempre fundamenta tudo aquilo que a gente está aprendendo pelo Código de Processo Civil. Vamos lá ver qual é o artigo que fala dessa questão aí do pagamento quando o processo aí não tem gratuidade de justiça. Então, dispõe o CPC, artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, que é aquele profissional que uma das partes indica, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício, quer dizer, pelo juiz, ou requerida por ambas as partes, conforme eu falei para vocês. Quer dizer, ela vai ser rateada, ela vai ser dividida pelas partes quando ela for determinada pelo juiz ou quando ela for determinada pelas duas partes do processo. Parágrafo 1º, o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Então, logo após a proposta de honorários ela é homologada, quer dizer, já passou por impugnação dos advogados ou não, enfim, passou todo aquele processo que a gente já aprendeu, a proposta de honorários já foi aceita, já foi homologada pelo juiz. Após isso, as partes já precisam depositar numa conta do Poder Judiciário o dinheiro. Então, aí vai depositar dessa forma. Ambas as partes vão ratear se for pedida pelas duas partes ou se tiver sido pedida a perícia pelo juízo, ou a parte que pediu, que requisitou a perícia, vai depositar sozinha o valor dos honorários do perito. Então, é isso aí que está falando aí. Parágrafo 1º, o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Parágrafo 2º, a quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Então, essa quantia vai ficar sendo corrigida enquanto o processo estiver em andamento, até o perito ir lá e receber após a entrega do laudo. Então, concluindo, o CPC deixa bem claro que a responsabilidade do ônus financeiro da prova pericial decorre de sua postulação pela parte ou pela imposição de sua produção de ofício pelo juiz da causa. Então, eu acho que ficou bem claro aí para vocês, né? Deu para entender quais são as três situações diferentes. Uma é quando a perícia é exigida pelo juiz. Então, isso aí, o pagamento será rateado, dividido entre as partes do valor dos honorários do perito. Quando a perícia é determinada, é pedida, requisitada por ambas as partes peticionam e pedem ao juiz que nomeie um perito no processo. Ambas as partes também, da mesma forma, vão ratear esse valor. E se a perícia for pedida por apenas uma das partes, essa parte requisitante é que ficará responsável pelo pagamento do perito. E, novamente, só para reforçar, esse pagamento será efetuado logo após a entrega do laudo, sendo que o perito precisa peticionar, avisando que o laudo está lá e requisitando o mandado de pagamento feito pelo juiz. Ok? Ficou bem claro essa questão? Então, isso aí é importante vocês entenderem bem, porque quando a gente entrar no próximo vídeo, no processo com gratuidade de justiça, é um pouquinho mais complexo para entender, então é preciso que fique bem entendida essa aula de hoje aqui, que é o processo sem gratuidade de justiça, para vocês conseguirem entender qual é a diferença quando o processo é JG, tem gratuidade de justiça, ok? Então, hoje, a nossa aula termina aqui nesse slide. Revejam o vídeo quantas vezes for necessário, assim como todos os outros das aulas que estão aí disponíveis no canal para vocês verem quantas vezes vocês precisarem para que a matéria fique bem solidificada na cabeça de vocês, ok? Então,
Então, vamos lá até a próxima aula. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo para todo mundo que tem interesse na carreira de perícia e acione o sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos. Até o próximo encontro. Bye, bye!